Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas em que a gente está analisando aqui o livro de 1 João, trazendo aqui uma abordagem com relação a uma análise e um comentário mais exegético, mais analítico daquilo que a gente tem visto como sendo a epístola, uma epístola muito, tem uma expressãozinha no inglês, né, que é down to earth, né, muito pé no chão. João é muito pé no chão, é alguém que se coloca como alguém que traz a teologia para uma realidade muito, muito factível, muito tangível, que é exatamente você ver, você passou da morte para a vida, é algo longe, assim, é algo intangível, pois ame seu irmão. Na verdade, se você ama o seu irmão, você passou da morte para a vida. Se você não ama o seu irmão, não passou da morte da vida. Está vendo? Ele tira você, ao mesmo tempo que ele chama a perspectiva eterna, a perspectiva de uma posição espiritual, de uma posição eterna diante de Deus, ele coloca você aqui na terra. Ame o seu irmão. Se você odeia o seu irmão, você é um assassino. É o que está escrito aqui, né? E o assassino não permanece na vida. Aquele que não ama permanece na morte. E o que odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que quem é assassino não tem a vida eterna. A vida eterna não permanece nele. E assim a gente tem notado. Agora a gente está indo para o versículo 16, em que nós vemos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando eu rio assim, às vezes é porque vem muita coisa na minha cabeça e dentro daquilo que João já expressou. Ora, ele antes disse, olha, isso é odiar o seu irmão, é você assassinar o seu irmão, é você desprezar o seu irmão. Isso tem a ver com o odiar, com o assassinar. Na verdade, ele traz para um nível muito pesado mesmo, e que é de fato devido. Quando eu falo que é pesado, não é que eu quero que seja menos, não, eu só estou reconhecendo que é algo firme e que chama de fato a nossa atenção. E agora ele diz: todo aquele que, aliás, nisto conhecemos que Cristo deu a vida por nós. Aliás, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Na verdade, ele diz: Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, agora ele está elevando o parâmetro. Antes ele estava falando de uma forma negativa, entre odiar o irmão, entre não gostar do irmão, entre assassinar o irmão. E agora ele está falando de uma forma positiva. Agora então você quer amar o seu irmão, então vamos pegar agora o parâmetro que Deus espera de nós com relação ao amor pelos irmãos. Qual é o parâmetro? É esse que a gente tem visto agora. Mas antes disso, vamos aqui para a análise do grego. Aqui nós temos entulto. Entulto é nisto, ou seja, mais uma vez ele está fazendo uma afirmação catafórica, ou seja, ele está chamando a atenção para o que vem mais adiante, certo? Nisto, então ele está sempre dizendo a todo aquele que nisto sabemos, nisto conhecemos, vocês sabem através disto. Ou seja, ele está sempre trazendo as categorias gerais, apresenta categorias e parâmetros universais como formas de nós identificarmos o que era um padrão de uma vida de amor a Deus, de uma vida de quem tem uma origem no Senhor, certo? É basicamente isso que a gente tem visto aqui em João, que a gente não pode perder essa colocação, certo? Porque isso tem muito a ver com esse todo aquele que nisto sabemos e tal. Todas essas colocações têm a ver com isso. Então, esse nisto ele está chamando a atenção para aquilo que vem mais adiante. Então, nisto egnokamen, nisto conhecemos, certo? Nisto conhecemos. O texto aqui, 1 João 3,
no versículo 16, ele vem para a gente de uma forma com o verbo gnosko, certo? Egnokamen, na verdade é o verbo gnosko, é o verbo gnosko, e esse verbo gnosko, ele está na sua forma perfeita, certo? Egnokamen. Então, nisto conhecemos, certo? Nisto conhecemos ten agapen. O que é o amor? Que filosófico, né? O que é o amor? Nisto conhecemos o amor. Aí você pensa, né? O que é o parâmetro do amor? Vamos conhecer agora o que é amor. Qual é o parâmetro? Qual é o exemplo factível, tangível? Como é que eu posso saber se eu amo? Como é que eu posso saber se eu de fato amo? Isso é lindo. É porque quando eu olho para isso, eu fico pensando que às vezes a nossa teologia é uma teologia muito, muito voltada para uma perspectiva distante da realidade, sabe? Distante, quase inalcançável para o leigo, para a pessoa que não estudou tão profundamente. Às vezes a gente apresenta a teologia assim de uma forma tão longe. E aqui a gente está vendo, sabe o que é o amor? Isso aqui é o amor. Nisto é que nós conhecemos o amor. Vamos pegar um exemplo factível, tangível, concreto daquilo que é o amor. Qual é esse exemplo? A gente tem aqui que a forma como ele se coloca aí, né, é que aquele ekeinos, aquele hiperrimon. Lembra que o ekeinos é aquele, é um pronome demonstrativo, certo? É um pronome demonstrativo. Então, que aquele que hiperremon, ou seja, por nós, certo? Aquele que por nós, hiperremon é por nós, ou seja, em nosso favor. Aquele que por nós ten psichen, psiche significa vida, às vezes significa também psique, no sentido de mente, mas muitas vezes significa vida. Então, aquele que psichen autu, ou seja, aquele que a vida dele, ou seja, a sua vida, etheken. Etheken é a ideia de o verbo tithemi, que é ele deu a vida, certo? Ele entregou a vida, ele colocou a vida em nosso lugar, certo? O verbo é tithemi. Tithemi. Então, ele deu a vida, ele entregou a vida em nosso lugar. Exatamente. É dar, entregar, colocar a vida em nosso lugar. Temos aqui o texto de 1 João, mas basicamente é isso, certo? Dar, colocar, depositar, entregar, tudo isso é o verbo tithemi. Então, dependendo do contexto, ele vai ser colocado a isso. De toda forma, temos aquele que entregou a vida por nós, em nosso lugar, certo? A tradução da atualizada, né, diz que Cristo deu a sua vida por nós. Só que a palavra Cristo não vai aparecer porque é aquele que, né, como a gente colocou aí. Então, João, de uma certa forma, já espera, né, já tem a expectativa que você conhece sobre, quando ele fala aquele que deu a vida por nós, é porque ele já reconhece aquele de quem se está falando, certo? Então, cai remeis e nós
e nós. Opheilomen. Opheilomen é o verbo opheilo, que é nós devemos, certo? Nós devemos. E nós devemos. Hyperton adelphon, assim como ele deu a sua vida por nós, ou pelos irmãos, hyperton adelphon, tas psichas, ou seja, a vida, mas está aí no plural, então as vidas, só que é a nossa vida, certo? São as nossas vidas, ou seja, assim a gente pode colocar, dar a nossa vida, mas aqui no caso é isso mesmo, no plural. E theinai seria dar, novamente, né? Entregar, colocar no lugar de. Então, seria esse dar. Dar nesse sentido, né? De colocar no lugar de. Então, a gente vai aqui fazer a nossa tradução literal novamente, versículo 16. Certo? Vamos aqui no versículo 16. Vamos lá. Nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Que aquele deu, vou colocar aquele, Cristo, né? Etheken, que é o deu. Ten psichen autu, então deu sua vida, ten psichen autu, sua vida, deu sua vida. Hyper remon, por nós, deu sua vida por nós. Ele deu sua vida por nós. Kai remeis, ou seja, e nós, Opheilomen, devemos, e nós devemos. Theinai, ou seja, nós devemos dar, é o mesmo verbo, né? Tithemi, e nós devemos dar. Tas psichas, ou seja, a vida, nós devemos dar tas psichas, a vida. Hyperton adelphon, pelos irmãos. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, preste atenção aqui no que eu vou colocar, certo? Porque faz sentido para o que a gente está chamando a atenção. Nós conhecemos o amor a partir disso. Eu falei, nós vamos falar agora de uma forma concreta. Aquele deu sua vida por nós, ou seja, Cristo deu sua vida por nós. Com esse aquele, o apóstolo João está chamando a atenção da gente lá para o imaginário, né, digamos assim, da sua comunidade. As pessoas iam saber que ele estava falando exatamente de Cristo. E aí alguém poderia dizer, mas está aí, Jesus Cristo deu a vida em nosso favor, em nosso lugar. Certo? Conhecemos o amor. Sabe? Preste atenção. A ideia da gnose, do conhecimento, de alcançar um conhecimento especial estava muito presente para eles. Estava muito presente para esses irmãos aqui que estavam apresentando esses pontos. Então, quando ele diz, nós nisto conhecemos, esse é o conhecimento. Nisto nós conhecemos o que? O amor. Então é tudo muito teórico. Tá bom, então qual é o amor? É Cristo ter dado a vida por nós. Ter entregado a vida em nosso favor. Porque hyper remon tem a ideia, lembre que essa expressão aqui, ó, hyper remon, certo? Do jeito que ela está aí, é porque nessa forma aqui do grego moderno, ela não tem exatamente as aspirações, mas enfim, essa ideia hyper remon, ela tem a ideia de
em nosso favor, em nosso lugar, certo? Então, em nosso benefício. Então, Cristo deu a vida, aquele homem de qual eu estou falando, Cristo deu a vida em nosso lugar. Ah, rapaz, então quer dizer que o conhecimento maior, nós conhecemos, egnokamen, esse é o conhecimento que nós temos. Que Cristo deu a vida em nosso lugar. Então, o conhecimento do amor, ele se concretiza de uma forma sacrificial em Cristo. Cristo deu a vida em nosso lugar. Cristo deu a vida em nosso favor. Cristo deu a vida em benefício de nós. Ah, entendi. Então, Cristo deu a vida em nosso benefício. Perfeito. Mas, e o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com o fato de Cristo ter dado a vida por nós? Está aqui. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor em relação a Deus, o amor que a gente vê aqui a partir da teologia, a partir daquilo que Deus revela para nós, ele não pode ser só uma colocação, digamos assim, uma colocação menor, certo? Uma colocação diminuta, uma colocação... Não, ele é concreto, ele é um amor verdadeiro, é uma entrega, certo? É uma entrega absoluta. Cristo deu a sua vida por nós. Ai, que lindo, que maravilhoso. É lindo, é maravilhoso, mas agora vamos colocar isso na prática. Down to earth, né? Com o pé no chão, com a vida na igreja. Nós conhecemos o amor, é um amor platônico, é um amor assim, teórico, é um amor fora de proporções, que nós não conseguimos tocar, é um amor inefável. Não, ele é um amor que é exprimível a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício vicário. E nós deveríamos tomar esse amor como um parâmetro para a nossa vida. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. João está sendo muito pé no chão. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ah, é um exemplo maravilhoso de Jesus. Pois é. E como é que a gente se sacrifica pelos irmãos? A gente se sacrifica pelos irmãos dando do nosso tempo, dando do nosso dinheiro, dando das nossas condições, muitas vezes, para ajudar um irmão que está precisando, para ajudar um irmão que precisa de ajuda naquele momento. Por quê? Porque ele é o meu irmão. Cristo entregou a vida por mim. O que é que eu não posso fazer pelo irmão? Sabe, e às vezes dar a vida pelo irmão, você pensa, entregar minha vida é sangrar pelo irmão. Sabe, às vezes é simplesmente dar uma carona pelo irmão. Eu fico pensando, uma vez um pastor amigo meu, nunca mais eu esqueci disso, busquei tomar isso para mim também. Uma vez, um irmão estava me deixando em casa. Aí eu disse para ele, ele era um pastor inclusive, eu disse, pastor, o senhor pode me deixar aqui porque fica mais fácil para o senhor e tal. Era numa rua anterior, né, a minha rua e tudo, eu não queria dar tanto trabalho. Aí ele disse assim, Felipe, é o seguinte, eu não dou carona pela metade. Ou eu dou a carona completa, ou eu não dou, mas pela metade eu não dou. E desse dia em diante eu nunca mais esqueci e tentei tomar aquilo para mim e fazer o mesmo também, naquilo que eu posso fazer também. Por quê? Porque o que é dar uma carona para um irmão? Em relação a dar a vida pelo irmão. É porque a gente gosta de pensar na vida a partir de eventos impressionantes, de eventos que são assim intocáveis. Ah, mas o dar a vida para o irmão é quando o irmão tiver para morrer, aí eu vou dar a vida por ele. Assim como o marido dá a vida pela mulher, a gente pensa numa coisa assim impressionante, num evento impressionante. Dar a vida pela mulher é simplesmente você, quando você está cansado já,
não aguenta mais ver ninguém, mas você chega em casa, sua esposa está precisando de ajuda, e você toma energia, não sei da onde, mas você se sacrifica, e você lava uma louça, você ajuda ela numa necessidade, você bota as crianças para dormir, ou você, não sei, resolve um conflito que ficou durante o dia, que ela não pôde resolver. Sabe, dar a vida pelo outro, ele está em categorias muito mais, eu vou usar a palavra mundanas, mas não no sentido de mundano, no sentido de pecaminoso, mas mundanos no sentido de aqui da vida, dessa vida aqui debaixo do sol. É isso que significa dar a vida pelo irmão. São coisas muito menores, muito menos impressionantes, mas muito mais práticas. E aqui a gente chega no versículo 17, quando a gente tem, ora, aquele que possui recursos deste mundo, olha aqui, novamente, João vai ser muito pé no chão, muito específico. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então vamos aqui para o texto no grego, a gente poder fazer a nossa análise e depois a gente poder comentar aqui. Ou seja, aqui a gente tem hos de an, né? Então, esse de aqui é de um delta, certo? De um de, a ideia de um porém, né? Aquele porém, seria mais ou menos essa ideia. Hos, que é hos an erre. Então, essa expressão aqui toda é aquele que tem, aquele que possui. Então, hos an erre, aquele que possui, ton bion tu cosmo, ou seja, ton bion tu cosmo são recursos do mundo. O que são recursos do mundo? Recursos do mundo, desse mundo aqui, ou seja, aquele que tem condições, tem alguma coisa. É porque aqui a gente tem esse bios, né? Inclusive tem aquele texto que a gente já mencionou, que é também de 1 João. Deixe-me puxar aqui exatamente o texto, que diz, é aqui de 1 João 2,16, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, só que na verdade é a soberba dos bens deste mundo, porque é a lazoneia tu bio, ou seja, seria a soberba das coisas deste mundo, dos recursos deste mundo. Mas aí João diz, aquele que tem os recursos do mundo, aquele que tem condições neste mundo. E aí ele diz, então lembra mais uma vez, a gente já falou sobre isso, João, ele expressa aqui com a gente sempre essa ideia de categorias universais. Mais uma vez, aquele que tem, hos de an erre, aquele que tem o que, João? Aquele que tem recursos deste mundo, kai theorei. Aqui nós temos uma sequência, certo? De verbos, que eu queria inclusive chamar a sua atenção, a gente vai encerrar falando sobre eles, porque a gente tem kai theore e ve theore, ele consegue ver e perceber, certo? Esse verbo aqui, theoro, é o verbo theoreo, que é ver, é perceber, se eu não me engano, ele tem mais a ver com a ideia mesmo de observar, perceber, ou seja, não é uma ideia, não é olhar de forma ocasional. É que ele viu ton adelphon e vir, ou seja, ele tem e ele viu o que? O seu irmão, ton adelphon autu, reian erronta, e viu o seu irmão tendo, certo? O erronta seria traduzido aqui como tendo. Reian é a palavra para necessidade. E se você prestar atenção,
Atente aqui para errei e para errunta. Esse irmão, ele tem bion e esse irmão tem rean. Ou seja, um irmão tem recursos deste mundo. E o que esse irmão tem? Necessidade. Percebeu aí a ligação? Um tem recursos deste mundo, bios, e o outro tem necessidade. Ou seja, um tem exatamente aquilo que pode suprir o outro. Um tem recursos deste mundo e o outro tem o quê? Necessidade. Então é óbvio que esse que tem recursos deveria ajudar esse que tem necessidade, porque é o que ele tem, é o que ele possui na vida. Necessidade. E o outro tem o quê? Recursos. Então você ganha, você tem para suprir a necessidade do irmão. É assim que funciona na igreja. Ninguém tem para juntar, para esbanjar. Não, você tem para ajudar. Essa é a razão pela qual Deus deu mais para uns e menos para outros, para você abençoar, para você ajudar, para você ser bênção para o outro. Esse é o ponto que a gente nota aqui, certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar percebendo essas ligações. Perceba que quando a gente olha para o texto grego, essas ligações elas se tornam muito mais passíveis de serem vistas, certo? Exatamente porque aqui nós temos recursos deste mundo e aqui nós temos necessidade. Aqui nós temos o verbo ter e aqui nós temos o verbo tendo. Ou seja, ele está fazendo realmente um jogo de palavras para chamar a nossa atenção para o que um tem e para o que o outro tem. Na próxima aula a gente continua falando sobre isso. Um grande abraço e até lá.